Boa tarde a todos. Agora cheios do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro e a palavra de Deus é aquela que vem calar dentro do nosso coração a voz de Jesus Cristo, que é a palavra, é o verbo encarnado de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos revela o caminho a seguir através da palavra dele, que é viva e nos guia e nos alimenta como filhos muito amados que a gente é. Ele deixou por escrito, através de mãos humanas, iluminados pelo Espírito Santo, a caminhada do povo até a salvação, Jesus. E toda a Escritura ela é divina e ela é um único livro. E esse livro único é Cristo. E já que toda a Escritura fala de Cristo e cumpre o que Cristo fala. E como é que eu faço para tornar essa palavra viva na minha vida? Em primeiro lugar, pela ação do Espírito Santo. Eu tenho que clamar e pedir que o Espírito Santo venha me ensinar, venha me ajudar a viver aquilo que está escrito nessa palavra, na Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia e ler como um livro qualquer, analisando gêneros literários, históricos, mas não ver a parte espiritual, aquilo que Deus quer falar para mim. Porque Deus fala comigo, ela é a voz de Deus que se revela. É Deus ontem, hoje e eternamente, e sempre. E é preciso a gente ler com cuidado, a gente meditar, a gente escutar a palavra. Depois é preciso a gente dialogar com Deus através da palavra. A gente reza com a palavra de Deus. E rezar com a palavra de Deus é uma coisa assim que te preenche a alma. É incrível, é incrível. Porque você escuta Deus falando com você, não com os ouvidos humanos, mas com os ouvidos da alma. Você percebe ali, através do Espírito Santo, que Deus fala e se revela a você. Não adianta, quando a gente reza, não adianta a gente ficar falando e não ouvir o que Deus fala. E para ouvir, a gente ouve Deus falar na palavra dele. E a gente acolhe cada palavra dele, cada página da Escritura. Então a leitura da Bíblia deve ser sempre em oração. Jamais ela deve ser mecânica, vazia. Também jamais para cumprir uma obrigação, porque alguém falou que você tem que ler. Então você vai lá e faz aquela coisa e lê por obrigação. Não, você lê porque você quer ouvir a voz de Deus. E para interpretar o que você está lendo, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Você tem que prestar muita atenção no conteúdo e na unidade da Escritura. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. E estar atento às verdades da fé, que estão ali na revelação de Deus. Então a gente não pode interpretar as Escrituras de um modo qualquer ou fora de contexto, ou ainda por nossos critérios e interesses próprios. A Bíblia é a palavra de Deus, ela nunca vai poder ser usada como instrumento de opressão para alguém. Então quando eu não posso pegar a palavra de Deus e jogar na cara do outro como uma opressão para o outro, ou como discórdia na vida dos outros, porque Deus é amor. Deus se revela, Ele cresce, Ele nos norteia, e Ele está conosco todos os dias, e esse amor nos faz melhores. Então, quando a gente falar para os outros da palavra de Deus, devemos falar sempre com amor, mesmo quando é para correção, com caridade. O Papa Francisco disse muitas vezes que é para isso que o Senhor dá para cada um de nós a palavra dele, para que a gente receba como carta de amor para cada um de nós, que Ele escreveu pessoalmente para nós, para você sentir que Deus está muito perto de você. A palavra vai te encorajar e ao mesmo tempo vai provocar a tua conversão e vai libertar também da paralisia do egoísmo. A palavra tem esse poder de mudar a vida, de fazer passar da escuridão para a luz. E eu testemunho isso na minha vida. Quando eu cheguei no grupo de oração, eu realmente não conhecia praticamente nada da Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa daquelas que a gente põe em cima da mesa de decoração, que vinha junto com a Enciclopédia Britânica. Não tinha uma Bíblia onde eu estudasse, eu lesse todos os dias. E foi no grupo de oração que eu aprendi, que Deus falava comigo e fala comigo através dessa palavra, e que ali está contida toda a verdade da fé, toda a revelação de Deus, todo o amor que Deus tem por mim. Eu me lembro que eu saí naquele primeiro dia, já com a ação do Espírito Santo agindo na minha vida, embora na hora eu não percebesse, eu não soubesse, eu já saí, já fui comprar uma Bíblia e já cheguei em casa e já me deu aquela fome e sede de ler a palavra de Deus.
E a primeira coisa eu resolvi abrir, a primeira coisa que eu li no Evangelho foi a história do filho pródigo. Então já entendi que Deus estava me abraçando e queria eu de volta para Ele. Então desde então eu nunca mais deixei de ler e estudar a palavra de Deus, que tem sido muito rica na minha vida, tem feito assim, me ajudado a caminhar com alegria, mesmo nos momentos de dificuldade, a eu saber encontrar o rumo e aquilo que Deus quer que eu faça naquele momento. E quando eu não entendo o que é para eu fazer, porque ainda Deus não é o meu momento, mas eu rezo ali na palavra, rezo os salmos, rezo os salmos de louvor, rezo os salmos de adoração, rezo os salmos de petição, rezo também aquelas orações que tem ali, que nos levam a pedir e a clamar a Deus por ajuda, né? O catecismo pede para a gente acolher então a palavra de Deus e todos nós somos chamados a entrar no reino. E para ter acesso a esse reino é preciso a gente acolher a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, naquela parábola, é comparada à semente que cai no campo. E os que ouvem com fé são contados naquele pequeno rebanho de Cristo, que receberam o próprio reino. E depois o próprio reino, por sua força, a semente germina e cresce até o tempo da colheita, nos tempos finais. E esse reino se manifesta aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo nas nossas vidas. E quando a gente acolhe a palavra de Jesus, a gente acolhe o próprio reino. A palavra é alimento. Jesus mesmo disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente, como cristão, deve fazer todo o esforço, não só para ler, ouvir, entender pelo poder do Espírito Santo, responder a Jesus pelo poder do Espírito Santo e também anunciar essa palavra para os outros. Porque hoje, especialmente no mundo, tem uma fome não de pão, nem de água, que não é a pior. Até tem de pão e de água, mas não é a pior fome que tem no mundo. Mas a fome pior que tem é aquela sede, aquela fome de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma palavra de alegria, de paz, de consolação, de vida eterna. E a palavra de Deus é que vai alimentar a nossa fé. Agora, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo não é uma religião de um livro. Ela é a religião da palavra de Deus. Ela não é uma palavra escrita e muda, mas é do Verbo encarnado e vivo que fala comigo hoje. E ao dar o seu Filho, que é a sua palavra, para nós, Deus nos falou tudo de uma única palavra, que é Cristo Jesus. E não tem mais nada para falar, nada para ser revelado. Toda a revelação está aqui, na Bíblia. Não tem mais nada de novidade para ser revelado. E é tão grande o poder e a eficácia que está na palavra de Deus que ela constitui o sustentáculo vigor da igreja. E para os seus filhos ela é firmeza na fé, firmeza de alma, ela é perene fonte de vida espiritual, diz o catecismo. E também ela é fonte de oração para nós. Por exemplo, nos Salmos a palavra de Deus se torna oração no homem. Quando você está... Eu rezo sempre com salmos e procuro entendê-los, né? E rezar e conversar com Deus através dos salmos. Mas quando você estiver sem saber, naquele momento, como orar, o que falar, que às vezes acontece isso, a gente está árida, está seca, vai lá e reza um salmo. Que Deus, você vai falar com Deus, você vai ouvir a voz de Deus naquele salmo. Cada palavra de Deus ela é pura, ela é como um escudo para quem se refugia nele. Está em Provérbios 35 isso. Também em João 17:17, Jesus está rezando pelos discípulos e ele diz: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. E quem é a verdade senão Cristo, e quem é a palavra senão Cristo? E a palavra, que é Cristo, ilumina meus passos, é luz para o meu caminho. Está lá no Salmo 118. E eu queria hoje com vocês rezar o Salmo 120, que diz assim: Deus guarda do seu povo. Para os montes eu levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os meus pés resvalem, não vai dormir aquele que te guarda, não vai dormir nem adormecer o guarda de Israel.
O Senhor é o teu guarda, o Senhor é o teu abrigo, Ele está sempre do seu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, Ele velará sobre a sua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Então, quando eu digo, para os montes eu levanto meus olhos, eu fico pensando, quem é esse monte, né, que eu levanto meus olhos? Às vezes, esse monte podem ser pessoas que eu acho que sabem tantas coisas, podem ser pessoas que rezam, né? As escrituras, os apóstolos, né? que ilumina, eu levanto meus olhos. E eu pergunto, de onde me virá socorro? Eu pergunto para essas pessoas, quantas pessoas já chegaram perto de você e falaram, ai, o que eu faço, o que eu digo? Porque de repente podem ver em você um monte, vamos dizer, né? Mas o salmista diz, o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Então não tem nenhum poder humano que possa te dar socorro, somente o Senhor. E aí eu digo para ele, Senhor, vem em meu socorro, me ajuda. O Senhor que é o Criador do céu e da terra, e o Senhor fala aqui na tua palavra, vem em meu socorro e meu auxílio e me ajuda. E aí diz assim, Ele não permitirá que teus pés resvalem. E meus pés não vão resvalar. Eu comecei a pensar isso, como é que meus pés resvalam? Né? Quando eu peco, quando eu sou soberba, quando eu sou orgulhosa, quando eu não estudo, quando eu não mergulho na palavra de Deus, quando eu não escuto a palavra de Deus, meus pés resvalam. Ele diz, não vai dormir aquele que te guarda. Então, o socorro teu virá do Senhor. Ele não vai dormir, porque Ele te guarda. Né? E é muito interessante, porque eu fiquei pensando, Jesus não dormiu, Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele me guarda. Ele é o guarda de Israel. E repete no versículo 5, o Senhor é o teu guarda, o Senhor é o teu abrigo, Ele está sempre do teu lado. Então tudo aquilo que possa estar acontecendo comigo, o Senhor está comigo, Ele está do meu lado, Ele não vai me deixar só. De dia o sol não fará mal. Quem é o sol a não ser Deus? Deus nunca vai te fazer mal. Deus nunca vai fazer algo que não seja bom para você, porque tudo o que acontece faz parte da sua história de salvação. E nem a lua durante a noite. A lua é a igreja, é o símbolo da igreja. E ela nunca vai me fazer mal, também é o símbolo de Nossa Senhora. E ela nunca vai me fazer mal. E a igreja sempre, a lua é iluminada pelo sol. Então eu como igreja sou lua e o sol que é Jesus me ilumina. E o Senhor vai te guardar de todo mal. Sim, Teresa, fala o teu nome. O Senhor vai te guardar de todo mal. E qual é o pior mal? Você se perder a vida eterna. E Ele vai velar pela tua alma. Ele vai, assim, ajudar você para não ceder ao pecado. O Senhor vai guardar os teus passos, agora e para todo sempre. Então, esse salmo me dá alegria. Esse salmo me dá tranquilidade, porque eu sei que Deus é o meu guarda. Deus está comigo. Deus me ajuda. Deus vem em meu socorro e Ele fala comigo aqui, dizendo, eu estou do teu lado, eu te guardo, eu cuido de você, eu te ilumino com a minha palavra, eu te dou a paz. E aí eu agradeço, né? Depois que eu leio, que eu procuro entender cada versículo, eu agradeço, Senhor, obrigada pelo teu socorro. E eu começo a fazer um pouco de história e ver qual foi o socorro que Deus me deu ao longo da minha vida, desde o dia que eu nasci. Às vezes eu faço um histórico, né? Desde o dia que eu nasci, às vezes que eu fiquei doente, às vezes que eu tive dificuldades, que eu passei medos, que eu passei aflições, depois já mais velha, né? As dores que eu passei, que Deus sempre veio em meu socorro, sempre esteve junto de mim, sempre me levou e me caminhou para que aquilo tivesse bom êxito ou bom resultado, mesmo que doesse. Né? Quantas vezes eu fiz coisas erradas, fiz coisas que não eram legais, pequei, e Deus me abre a porta do confessionário, eu vou lá, confesso meus pecados e me sinto tão feliz depois, sabendo que eu fui perdoada. Então Ele é meu abrigo, Ele é meu abrigo,
Ele é meu abrigo e é meu alimento também, não só na palavra, como na Eucaristia. Eu agradeço, Senhor, obrigada pela Eucaristia que o Senhor me proporciona, obrigada pelo alimento, obrigada porque o Senhor tem guardado meus passos agora e para todo sempre. Então, o título desse salmo, que é Guarda do seu povo, é o cântico das peregrinações, né? Quando que os israelitas cantavam isso? Quando eles subiam a peregrinar para o templo, né? Então, às vezes, quando eu vou na igreja e vou para a igreja, eu vou rezando esse salmo. Para os montes eu levanto os olhos, de onde me virá socorro? Socorro me virá do Senhor, do Senhor Criador do céu e da terra. Eu já vou entrando na igreja, às vezes, com esse salmo dentro do meu coração, porque já rezei ele muitas vezes e rezo ele sempre. Então eu quero pedir nesse dia que a força do Espírito Santo venha sobre vocês com poder e que vocês possam rezar cada salmo com alegria e tomar posse dele. E também ler a palavra de Deus agora e tomar posse da palavra de Deus, tanto daquilo que ele derrama de graças e de promessas na palavra, como aquilo que ele nos corrige, nos cura e nos liberta. E contem comigo que eu vou estar orando por vocês. Amém.